Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite, né, para estar compartilhando com vocês um pouco aqui da minha caminhada na pós-graduação na Unicamp. Então, como o professor Rua já me apresentou, meu nome é Gabriela, eu sou aluna de doutorado no segundo ano e eu faço meu doutorado no Laboratório de Bioquímica de Alimentos. E para começar, gostaria já de agradecer a equipe que está por trás de todos os resultados que eu vou apresentar aqui para vocês, todas as minhas dúvidas, as minhas respostas e todo o trabalho que eu tive foi com a participação de orientação, né, do professor Juan, e também de dois alunos de iniciação científica, a Marina, que fez uma iniciação científica durante o meu mestrado no laboratório, e o Guilherme, que está agora lá com o projeto em andamento, também de iniciação científica, agora durante o meu doutorado. Então, o título da apresentação que eu vou passar aqui hoje para vocês é Explorando diferentes processos biológicos para o aproveitamento integral de compostos antioxidantes. Um modelo baseado na germinação e na hidrólise enzimática de grãos de mostarda. Aqui eu já deixo em azul um pouco dos temas, né, que eu vou abordar aqui com vocês, e para isso dividi essa apresentação em 3 etapas. Então, primeiramente, como que tudo começou, quais foram as minhas primeiras perguntas durante o mestrado, as minhas primeiras respostas, em seguida um pouco sobre a germinação de mostarda e terminando com a hidrólise enzimática. Então, como que tudo começou? Quais foram os meus primeiros passos durante o mestrado, né? Por que a gente escolheu a mostarda? A mostarda é mundialmente conhecida por séculos em diversas culturas, né? E apesar disso, é apenas a fração lipídica e as folhas da mostarda que são bastante estudadas e abordadas pela literatura, né? Tanto a fração lipídica quanto as folhas de mostarda já apresentaram aí, tem diversos dados na literatura, uma grande presença de compostos bioativos, né? Ácidos graxos ômega 3 e 6, vitaminas, minerais, antioxidantes. Mas a fração não lipídica ela é pouco abordada, né? Então aí a gente vê um buraco na literatura que a gente buscou preencher e entender. Além disso, a mostarda ela tem um preço e um mercado muito acessível. A gente consegue encontrar grão de mostarda em qualquer supermercado, empório, e por um preço muito acessível, né? E os compostos fenólicos, né? Hoje em dia eles estão bastante comentados, o termo antioxidante já está bastante popularizado, e os compostos fenólicos, eles são mecanismos de defesa das plantas, né? Elas produzem esses compostos para se defender muitas vezes da invasão de insetos, de fungos, ou mesmo para estresses ambientais, né? E esses compostos, eles podem apresentar aí um potencial, uma atividade antioxidante, que também é bastante conhecido na literatura, acredito que todo mundo já ouviu falar um pouco disso, né? E, assim, a maior fama dos antioxidantes é o combate ao estresse oxidativo, né? Que também é bastante relatado na literatura como uma das maiores causas de doenças crônicas, né? Como doenças cardiovasculares. Então, aí a gente tem um link entre os compostos fenólicos e a atividade antioxidante, né? Que está ligado aí com a estrutura desses compostos. Então, a presença de hidroxilas, a quantidade de hidroxilas, a posição delas, tudo isso vai interferir na atividade antioxidante desse composto. Então, aí surge a primeira pergunta, né? Solventes diferentes, eles vão extrair compostos diferentes. Será que eu consigo extrair todos os compostos de uma matéria-prima com apenas um solvente? Então, aí entra essa importância de um estudo de otimização, para eu encontrar qual que é o solvente ou a combinação mais adequada para eu fazer essa extração. E na literatura a gente não tinha encontrado até então uma combinação de solventes mais adequada para o grão de mostarda, né? E é por isso que a gente teve essa primeira pergunta: qual seria o melhor solvente ou combinação de solventes orgânicos para a extração dos compostos fenólicos com atividade antioxidante dos grãos de mostarda, visto que solventes diferentes extraem compostos com polaridade e estruturas distintas, né? E para responder essa pergunta, a gente estudou 2 variedades de mostarda, a mostarda preta e a mostarda branca. E fizemos uso, então, de um planejamento experimental de misturas, em que utilizamos 3 solventes orgânicos, né, a água, a acetona e o metanol. A gente usou em diversas combinações aqui de quantidades, e as nossas variáveis dependentes foram o teor de compostos fenólicos totais e o potencial antioxidante pelos métodos ABTS e DPPH.
Então, assim, eu não trouxe para vocês todos os resultados, senão eu ficaria a tarde toda aqui só abordando todas as tabelas, os modelos, as superfícies, e a gente chegou aí nessa conclusão, que para eu extrair a maior quantidade de compostos fenólicos com potencial antioxidante dos grãos de mostarda, a melhor combinação de solventes é água e acetona em proporções iguais. Nessa condição, a gente conseguiu identificar alguns compostos, né, alguns ácidos fenólicos aqui, tanto na mostarda preta quanto na mostarda branca. Então, o ácido hidroxibenzoico, o ácido ferúlico, o ácido sináprico e a rutina, que é um flavonoide que a gente identificou na mostarda preta. É claro que esse foi um primeiro passo, né? Não são só esses os compostos responsáveis pela atividade antioxidante. Mas como na literatura a gente não tinha encontrado nenhum, esse já foi um pequeno e grande passo para a nossa pesquisa. A partir disso, né, do princípio de que a gente encontrou o melhor solvente para a extração desses compostos, a gente foi para a nossa segunda etapa do meu projeto de mestrado, né, que foi a germinação da mostarda. E por que a gente escolheu germinar, né? Germinação é um processo espontâneo, né? Obviamente, ele é ambientalmente amigável, porque ele acontece o tempo todo na natureza, e ele é muito eficiente e econômico. A gente não precisa de um laboratório com muita estrutura, e nada além de um papel de filtro e muita paciência para molhar todos os dias, né? E deixar manter aquela semente bem úmida. E além disso, a germinação, ela provoca, né, ela causa muitas mudanças positivas nos grãos. Já é provado pela literatura aí, que já abordou diversos grãos germinados, mudanças muito positivas na questão de vitamina, de antioxidante, de minerais, disponibilidade de proteínas. Então, ela causa realmente, ela agrega, né, um valor muito nutricional, né, aumenta aí o potencial nutritivo daquele grão. Além disso, hoje em dia a gente tem aí um aumento de dietas restritas, né? Veganos, vegetarianos, crudívoros. E por que não incluir a mostarda germinada como uma forma mais criativa de consumo, né? A mostarda ela é muito consumida como molho de mostarda, mas por que não colocar uma mostarda germinada na salada? Por que não valorizar esse processo natural que pode potencializar aí os benefícios desse grão na nossa alimentação? Então, agora eu trago essa pergunta, né? E a germinação e os compostos fenólicos, como eles estão relacionados? Durante o meu mestrado, eu caminhei com essas duas figuras, elas me ajudaram muito na construção das minhas hipóteses, né? E até hoje eu faço uso delas. Essa primeira, ela traz de forma simplificada o processo de germinação, que, é claro, é muito mais complexo que isso, envolve muitas transformações e é muito peculiar para cada grão, mas aqui algumas partes essenciais para o nosso entendimento, né? Como que se inicia a germinação? A partir do momento que eu tenho uma temperatura e uma luz adequada e a entrada de água no grão, a germinação se inicia. E como ela se inicia, né? A água, ela entra aqui no grão e ela ativa um hormônio chamado giberelina. E esse hormônio, ele vai amolecer, dentre outras funções, né, que ele tem, ele vai amolecer a parede celular aqui desse grão, e ele vai ativar as enzimas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, elas vão atuar nas macromoléculas de armazenamento, como o amido, proteína, e vai aí liberar, então, essas moléculas menores, né, os aminoácidos e a glicose. Essas moléculas menores, elas vão alimentar as vias bioquímicas e todas as transformações que estão acontecendo no germe, né, no embrião, porque ele está em crescimento, então ele está com bastante demanda aí. E aí, a partir do momento que essas reações elas acontecem aqui, esse germe ele começa a crescer. E aí, como a parede celular já está amolecida, ele vai perfurar essa parede do grão, perdão, não é a parede celular, né? A parede do grão, e aí esse rompimento vai dar início ao processo germinativo. Tá, e os compostos fenólicos, né? Eles estão presentes na natureza em diversas formas, né? As principais é insolúvel, solúvel e esterificada. Aqui eu abordo a fração solúvel, que fica armazenada no vacúolo celular, ela é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, e aí ela fica aqui, como o próprio nome já diz, na sua forma livre, não está ligada a nenhum composto, e na sua forma insolúvel, onde ela está ligada a macromoléculas, como celulose e pectina.
E aí, como que a gente consegue ligar essas duas figuras, né? Partindo da hipótese de que há ativação dessas enzimas hidrolíticas, a gente pressupõe que, durante a germinação, essas macromoléculas elas vão ser desligadas desses fenólicos insolúveis e eles vão ser liberados para o vacúolo celular, vão se tornar solúveis. E os fenólicos que são solúveis, eles vão se tornar insolúveis porque o grão está crescendo, ele precisa de estrutura, né? Então, ele pode participar dessa forma também, ter essa função. Além disso, o que é muito importante é que diferentes espécies apresentam diferentes respostas para as diversas condições ambientais. Então, aí a gente vê uma necessidade do estudo dos parâmetros de germinação, que são mais adequados para o melhor aproveitamento desses compostos bioativos. E aqui eu trago para vocês as outras duas perguntas que a gente buscou responder. Quais são os parâmetros de germinação da mostarda que são mais adequados para a extração de compostos fenólicos? Eu quero germinar mostarda, mas como eu vou germinar? E o que acontece com esses compostos durante a germinação dos grãos de mostarda? Buscando responder essas duas perguntas, a gente fez essa segunda etapa do meu trabalho, né? Então, a gente germinou a mostarda sob diferentes parâmetros, escolhemos 3 condições mais adequadas, e dessas condições a gente extraiu as frações solúveis e insolúveis, escolhemos uma condição, e aí identificamos os compostos por cromatografia. As condições de germinação, então, que a gente variou tempo, luminosidade e temperatura. Então, o tempo de 24, 48 e 72 horas. E a luminosidade totalmente na luz, totalmente no escuro e intercalando períodos de luz e escuro, simulando realmente o dia, né? E a temperatura de 25 e 30 graus. A gente combinou cada fator com todos, né? Então, a gente teve aqui 20 ensaios para cada mostarda. A partir disso, fizemos essas análises aqui, novamente, análise de triagem, né, no laboratório, in vitro, fenólicos totais e potencial antioxidante. E nessa primeira etapa, a gente encontrou, então, essas 3 condições para a mostarda branca e essas outras 3 aqui para a mostarda preta. Então, foram as condições que extraíram mais compostos com maior potencial antioxidante. Dessas 3 condições, a gente fez uma extração da fração solúvel e insolúvel, né? A solúvel com os solventes, que a gente já tinha decidido lá no começo, né? Água e acetona, e os insolúveis a gente extraiu com uma extração básica seguida de uma extração ácida. Fizemos todas essas análises in vitro novamente para uma triagem, né? Para caracterizar. E aqui eu abordo os resultados conclusivos, né? Eu não trouxe as tabelas com todos os resultados, porque ia ficar falando muito tempo. Então, aqui eu trago os resultados pontuais que foram importantes e relevantes, né? Então, para compostos fenólicos totais, taninos condensados e flavonoides totais, depois que eu germinei, a fração solúvel aumentou e a insolúvel diminuiu. A partir disso, a gente já estabelece uma primeira hipótese, né? Os fenólicos que estavam insolúveis, eles, durante a germinação, eles devem ter sido liberados para a fração solúvel, que aumentou. Além disso, o grão germinando, ele está sintetizando diversos compostos, e entre eles, os compostos fenólicos, né? E aqui tem uma das vias que alguns autores já propuseram, né, de formação de flavonoides, a partir de Cumareil-Coá e Mamouil-Coá. Isso pode estar acontecendo, então, durante a germinação da mostarda. Em atividade antioxidante, para a mostarda branca, a fração solúvel aumentou depois da germinação, chegando a até 70%, e a insolúvel também aumentou. Para a mostarda preta, a atividade antioxidante da fração solúvel aumentou depois da germinação até 160%, mas a insolúvel diminuiu. Nesse primeiro momento, a gente vê claramente a importância da germinação para potencializar essa atividade antioxidante, mas a gente não entendeu muito bem por que essa diferença entre as duas mostardas. E mais para frente, a gente conseguiu fazer um link, que eu vou falar para vocês. Então aqui, a gente, depois de todas essas etapas, a gente escolheu então a melhor condição de germinação de mostarda branca, 72 horas, 25 graus no escuro, e de mostarda preta, 48 horas, 25 graus, intercalando períodos de luz e escuro. Então, se a gente quiser germinar para potencializar realmente aí os compostos com atividade antioxidante, são essas as condições que a gente recomenda que esse processo seja realizado. A partir disso, então, a gente fez uma identificação dos compostos por cromatografia. Então, aqui, essa linha, ela representa a germinação. Então, aqui seria o antes e aqui o depois, né? A fração solúvel e
antes da germinação e depois, e a insolúvel antes e aqui depois. E a gente percebe que alguns compostos, eles se repetem, né? Mas a rutina, por exemplo, ela não aparecia antes aqui na fração insolúvel da mostarda branca. E ela aparece depois da germinação. É claro que ela não surgiu do nada, né? Muitas vezes ela poderia estar já presente, a gente só não detectou, porque aqui não estão todos os compostos que existem na mostarda. Foram alguns que a gente identificou e a gente também não quantificou. Então, ela pode ter passado despercebida, mas também pode ser uma das responsáveis pelo aumento da atividade antioxidante da fração insolúvel depois da germinação. E a partir daqui, a gente começa a elaborar algumas hipóteses do que está acontecendo. E a gente consegue perceber como que é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Para a mostarda preta, alguns compostos estavam antes e a gente não identificou depois da germinação. Mas a atividade antioxidante, ela aumentou. Então, será que os compostos que ficaram, eles tiveram uma maior quantidade depois da germinação? Ou eles fizeram uma troca, por exemplo, esse ácido de hidroxibenzoico, ele veio para cá, ele era solúvel e se transformou em insolúvel para formar a estrutura, como eu expliquei anteriormente? Então, aqui a gente começa a levantar várias hipóteses do que pode ter acontecido, né? E aí, eu termino essa parte do meu mestrado, que foi realmente, então, identificar o melhor solvente e depois a melhor condição para eu germinar. E aí, quando eu comecei meu doutorado, a gente pensou em começar aí a aplicar a hidrólise enzimática. E por que a hidrólise enzimática, né? É um processo ambientalmente amigável, muito eficiente e econômico e não altera a qualidade do produto. Né? Além disso, ele não usa condições de reações muito extremas. Então, como eu fiz uso para extrair os compostos insolúveis de pH muito ácido ou muito básico, aqui na hidrólise enzimática a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque a gente faz uso de enzimas e de água. Então, aqui, como a gente ia germinar, como a gente ia hidrolisar os grãos de mostarda, a gente se perguntou quais são as enzimas que a gente poderia fazer isso, ou a combinação dessas enzimas, para eu poder extrair esses antioxidantes. E se eu juntar essa hidrólise enzimática com a germinação, eu vou ter um efeito sinérgico ou um efeito antagônico? Então, buscando responder novamente essas duas perguntas, a gente fez um outro planejamento experimental de misturas para determinação aí de qual seria o tratamento enzimático mais adequado. A gente fez uso de celulase, de protease e de pectinase em diferentes concentrações aqui, em diferentes combinações. E fizemos novamente essas análises in vitro, né? Teor de compostos fenólicos e potencial antioxidante por 3 métodos. Aqui, novamente, eu trago os resultados bem resumidos, né? Então, eu tenho para mostarda branca não germinada e germinada, né? Então, porque eu peguei a mostarda não germinada, hidrolisei, e a mostarda germinada e hidrolisei, para ver realmente aí os dois processos juntos. Então, o ensaio 8 ele foi o escolhido como mais adequado, então eu tenho maior extração dos compostos fenólicos com potencial antioxidante. Esse ensaio ele tem aí 0,67 de celulase, 0,16 de pectinase e de protease, tanto para mostarda não germinada, quanto para mostarda germinada. Primeiramente, a gente observa um efeito muito positivo da hidrólise. Quando eu comparo o controle da hidrólise, que não tem nenhuma adição de enzima, com o ponto 8, né, que tem essas combinações aqui, eu tenho um aumento de quase 95% de compostos fenólicos totais. Quer dizer, a hidrólise ela foi muito positiva, né? E aí, quando eu uso a germinação junto com a hidrólise e comparo o controle com o ponto 8, eu vejo um aumento de só 8,34%. Quer dizer, será que para a mostarda branca a hidrólise ela é realmente necessária com a germinação? Sendo que sozinha ela tem um aumento de 95% e a germinação sozinha é de 68%. Quando eu uso as duas juntas, eu tenho um aumento de 8%. Quer dizer, elas têm um efeito antagônico, apesar de serem excelentes utilizadas sozinhas. E aí aparece aquela nova hipótese que eu apresentei para vocês, que na época a gente ficou com dúvida, hoje a gente começou a entender que quando eu só aplico a germinação, eu tenho a fração solúvel que aumenta e a insolúvel que aumenta também. Quer dizer, a germinação, ela já fez o papel dela, ela já conseguiu extrair aqueles insolúveis ali, eu já aumentei aquela fração insolúvel. Então, será que realmente é necessário aplicar a hidrólise? Elas sozinhas, elas já desempenham o papel que elas se propõem a fazer, né?
Para a mostarda preta, o ensaio escolhido, né, depois de a gente avaliar os modelos, avaliar as superfícies de resposta, foi o ensaio 5, que a gente tinha aqui proporções iguais de pectinase e protease. A hidrólise, quando aplicada, também foi muito positiva na mostarda preta não germinada. Então, quando eu comparo o meu controle, que não tem enzima, com o ensaio 5, eu vejo um aumento de quase 42% do poder antioxidante. E para a mostarda preta germinada, nesse mesmo ensaio que foi o escolhido, quando eu comparo aqui o efeito da hidrólise junto com a germinação, a gente tem um aumento de 52%. Então, para a mostarda preta, a hidrólise, ela é realmente necessária aliada à germinação. A gente percebe um efeito sinérgico entre as duas. Então, aqui também a gente enfatiza a importância e o efeito de cada processo separado, mas nesse caso juntos também. E aqui a gente também faz um link com aquele resultado que encontramos lá no começo. Então, quando eu só faço a germinação na mostarda preta, a fração solúvel aumentou e a insolúvel diminuiu. Só que quando eu aplico a hidrólise, eu consigo aumentar essa fração insolúvel e meu resultado fica melhor. E é por isso, muito provavelmente, né, essa é uma hipótese, que a hidrólise ela é uma grande aliada à germinação para a mostarda preta. Ok, mas eu comecei minha apresentação falando do uso de solventes orgânicos, né, água e acetona. E estou terminando falando sobre hidrólise enzimática. E se a gente comparasse essas duas, o que aconteceria, né? A gente fez esses ensaios e o que a gente obteve? Que para potencial antioxidante, a mistura de água e acetona, ela extrai muito mais, ela tem muito mais potencial antioxidante do que os hidrolisados enzimaticamente. Mas para fenólicos totais, os hidrolisados, eles extraem muito mais compostos. Quer dizer, o hidrolisado, ele extrai muito mais compostos com menor potencial antioxidante. Mas o solvente, ele extrai menos compostos que têm maior potencial antioxidante. Quer dizer, são dois processos que estão extraindo compostos totalmente diferentes, né? Então, quais compostos são extraídos neles? Qual que é a importância biológica desses processos? E se eu aplicasse uma digestão sobre eles? Qual que seria a atividade final desses compostos? Será que o que tinha menos compostos vai ser mais interessante? Ou o potencial antioxidante que antes era menor fica maior? O que acontece? E qual que é o efeito antioxidante desses compostos nas células, que é o que realmente interessa para a gente? E, infelizmente, essas perguntas eu ainda não tenho resposta. Vou deixar vocês sem elas, porque são as perguntas que eu estou buscando responder agora no meu doutorado. E deixo também uma frase que me anima muito. A ciência atua na fronteira entre o conhecimento e a ignorância, sem medo de admitir que não sabemos. Não há nenhuma vergonha nisso. A única vergonha é fingir que temos todas as respostas. Quando eu entrei no mestrado, eu achava que eu ia fazer várias perguntas e responder todas elas. Na verdade, eu percebi que eu fiz várias perguntas e respondi com mais perguntas ainda, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui um pouquinho para vocês. O meu trajeto, as minhas perguntas, algumas respostas que eu encontrei, outras que eu estou buscando. E gostaria de agradecer a atenção de todos vocês por terem reservado um tempinho da tarde de vocês para ouvir um pouco do que a gente faz lá no laboratório. Agradecer o CNPq, agradecer aos professores pela oportunidade de eu poder compartilhar com vocês tudo isso que eu amo muito e gosto muito de trabalhar, e a todas as pessoas que estão lá no laboratório, porque sem eles nada disso seria possível. Quero deixar aqui para vocês o meu e-mail de contato, porque qualquer dica ou sugestão ou crítica ou dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Gabriela, pela apresentação. Se alguém tem alguma pergunta para a Gabriela? Marcelo, se você quiser fazer sua pergunta, então, liberar a câmera e o microfone. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Olá a todos, né? Gabi, só uma colocação, achei muito interessante os resultados, né? A cabeça da gente começa a ferver de informação. Quando você faz a germinação, né, você mesmo colocou lá naquela figura bem didática, que várias enzimas atuam, né? Inclusive proteases, né? E a gente viu aí de outros trabalhos de pesquisa a importância dos peptídeos também como antioxidantes. Então, vocês chegaram a pensar ou tentar quantificar se parte dessa atividade antioxidante ela vinha também da ação das proteases, né, da produção de peptídeos, ou se realmente a gente chega até peptídeos pequenos com atividade
biológica, porque a extração com água e acetona, provavelmente um pouco dessa fração seria extraída junto, né? Não só os fenólicos. Vocês chegaram a elaborar alguma coisa assim? Muito obrigada, Marcela, pela sua colocação, mas na verdade essa é uma conversa que eu tenho sempre com o professor Juan, né? Porque eu fiquei sempre focada nessa parte de antioxidantes, mesmo dos compostos fenólicos, mas ele sempre comenta comigo que a gente poderia dar esse passo, porque realmente, né, a atividade antioxidante não só poderia ser desses compostos, ela pode vir de outras substâncias mesmo, como os peptídeos bioativos. Agora, no doutorado, acho que a gente vai tentar começar a pesquisar um pouco sobre isso, né? Eu tô super triste com essa quarentena, até porque a gente tá distante, né, de fazer análise e tal, de continuar, e eu tô super ansiosa para responder essas outras perguntas, assim. E só mais uma perguntinha. Você acha que essas enzimas que vocês, né, identificaram aí na germinação seriam interessantes também para o tratamento de material lignocelulósicos? É que provavelmente é isso que acaba, vocês quebram um pouco desse material e geram um pouco de fenólico. Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim.